E 5 anos. E cada amanhecer era uma traição. Este era o primeiro pensamento que atravessava a mente do sultão Qaelen Al-Fayed ao abrir os olhos. Ele era o governante absoluto do sultanato de Jarat, um homem que comandava exércitos e decidia o destino de nações, mas que, há exatos 1825 dias, não governava o próprio coração. O ar em seus aposentos era frio, pesado com o cheiro de incenso e solidão. Um contraste cruel com o calor que ainda ardia em sua memória. Seu corpo, envolto em sedas finas, sentia-se uma fraude, uma casca vazia, sentada em um trono de poder que lhe parecia oco. Cada respiração era um lembrete de seu dever, uma aliança política selada por um casamento que salvaria seu povo da fome e da guerra, mas que o condenaria a uma eternidade de silêncio interior. O que você faria no lugar dele? Forçado a escolher entre o dever que salva seu povo e o amor que salva sua alma, se você estivesse no lugar dele, o que teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A voz de Jafar, seu grão-vizir e mentor, ainda ecoava em sua mente, lógica e implacável como o aço de uma espada. A união com Lady Isadora de Valois não é uma escolha. Majestade é o destino de Zarat. Suas rotas comerciais são nossa linha de vida. Kellen sabia que ele estava certo. Cada palavra era uma verdade inegável. Um tijolo a mais na construção de sua prisão dourada. Por 5 longos e torturantes anos, ele havia recusado todas as propostas, inventando desculpas diplomáticas, adiando o inevitável, apegando-se a uma esperança que se tornava mais fina e frágil a cada dia que passava. Ele se sentia um impostor, um soberano que governava com o corpo, mas cuja alma havia ficado para trás em uma aldeia remota nas montanhas. O noivado iminente era a rendição final, o sacrifício de seu verdadeiro eu no altar do bem comum. Um arrepio gélido percorreu sua coluna, não pelo frio do mármore sob seus pés descalços, mas pela percepção avassaladora de que estava prestes a se tornar um fantasma em sua própria vida, um rei de cinzas. Ele fechou os olhos e, instantaneamente, o cheiro de canela e açafrão substituiu o incenso. O frio do palácio se dissipou, dando lugar ao calor do sol poeirento de uma aldeia que o mapa mal registrava. E lá estava ela, Lina, não uma nobre envolta em brocados, mas uma vendedora de especiarias com as mãos manchadas de açafrão e um sorriso que desarmava exércitos. Ele não era um sultão em seus braços. Era apenas um homem, um mercador que havia se perdido e encontrado tudo o que importava. A memória de seu toque era uma queimadura suave em sua pele, o som de sua risada, uma melodia que nenhuma orquestra real poderia replicar. Em seu bolso, seus dedos se fecharam em torno de um pequeno amuleto de lápis lazuli, idêntico ao que ele havia deixado com ela. Era seu único consolo e sua maior tortura. Um pedaço sólido e frio de uma promessa que o tempo transformara em veneno. A lembrança dela era um fogo que o mantinha vivo e, ao mesmo tempo, o consumia lentamente. Dia após dia, o som de passos apressados e contidos no corredor quebrou seu devaneio. A realidade retornou com a força de uma onda gelada. Jafar parou à porta, sua expressão uma máscara de urgência e protocolo. Majestade, perdoe a interrupção. A voz do grão-vizir era baixa, mas carregada de uma tensão incomum. Os preparativos para a cerimônia de noivado estão concluídos. A comitiva de Lady Isadora chegou aos portões da cidade. Faltavam apenas 3 dias. 3 dias para selar seu destino. Kellen sentiu o ar rarefeito em seus pulmões, o peso da coroa invisível esmagando seus ombros. Mas então, Jafar hesitou.
adicionando uma informação que pareceu trivial, quase à parte. Há também uma mulher, uma plebeia. Ela insiste em uma audiência, diz que viajou das montanhas e carrega algo que pertence ao sultão. Uma corrente elétrica, súbita e inexplicável, percorreu o corpo de Kailen. O mundo pareceu parar de girar por um instante. Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez em anos, uma emoção diferente da melancolia brilhou em seus olhos. Uma faísca perigosa e selvagem de esperança. Lina, com seus 27 anos forjados pelo sol e pela poeira das montanhas, sentiu o ar frio do palácio como um golpe físico. Cada passo no mármore polido de Zarat era uma traição à terra batida que conhecia. As colunas de alabastro subiam até um teto tão alto que parecia um céu artificial, um céu que a oprimia e a diminuía. Suas mãos, permanentemente manchadas pelo açafrão e pela canela, pareciam sujas contra a pureza imaculada daquele lugar. Ela se sentia um borrão de cor terrena em uma pintura de ouro e gelo. O cheiro não era de especiarias quentes e vida, mas de incenso frio, de flores cortadas e de um silêncio pesado. Como se o próprio ar estivesse reverenciando o poder contido naquelas paredes. Em seu bolso, os dedos se fecharam em torno do amuleto de lápis lazuli, a única coisa real e quente em meio àquela opulência desalmada. Ela não pertencia àquele mundo. Era uma intrusa, um fantasma de uma vida que ele fora forçado a esquecer. A grandiosidade do palácio não a deslumbrava. A aprisionava. Cada tapeçaria que retratava batalhas e linhagens reais era um lembrete do abismo que os separava. Esta era a vida que seu sacrifício de 5 anos havia comprado para ele. Uma gaiola dourada, magnífica e impenetrável. A notícia de seu noivado, trazida por mercadores que cruzaram as montanhas, havia sido a sentença final. Faltavam apenas 3 dias. 3 dias para que as portas de seu futuro se fechassem para sempre. E ela precisava executar seu último ato de libertação antes disso. Sua missão aqui não era um reencontro, mas uma devolução. Ela viera para entregar o último vestígio do homem que conhecera, o mercador de olhos tristes, para que o sultão pudesse finalmente reinar sem o peso do passado. Era seu último momento de agência antes que o destino dele fosse selado. Um último sacrifício para garantir que ele estivesse verdadeiramente livre. Um guarda de armadura reluzente a interceptou no grande vestíbulo. Sua expressão uma mistura de desdém e curiosidade. "Plebeus, não têm permissão para passar deste ponto sem um convite", ele declarou, a voz ressoando com a autoridade fria do lugar. Lina não se encolheu. Ela ergueu o queixo, seus olhos, acostumados a perscrutar o horizonte das montanhas, encontrando os dele sem vacilar. "Eu não vim pedir nada." Sua voz era baixa, mas firme, carregada com a certeza de quem viajou por dias a fio, movida por um único propósito. "Vim devolver algo que pertence ao sultão. Uma promessa. Sua calma dignidade, sua ausência total de medo ou subserviência, pareceu desarmá-lo. Ele a observou por um momento, vendo não uma pedinte, mas uma força da natureza. Uma mulher cuja nobreza não vinha de títulos, mas de uma convicção inabalável que brilhava em seu olhar. O guarda, visivelmente intrigado, a conduziu por um corredor lateral, longe dos preparativos frenéticos para a cerimônia. "Espere aqui", ele ordenou, mais suavemente desta vez. Enquanto esperava, uma aia jovem e assustada passou apressada, derrubando uma cesta de pétalas de rosa. Antes que a moça pudesse entrar em pânico, Lina se ajoelhou, ajudando a recolher as flores com uma agilidade natural. A aia murmurou um agradecimento, olhando para Lina com admiração.
O sultão Kaelen é o homem mais poderoso de Zarat, sussurrou a jovem, como se compartilhasse um segredo. Dizem que ele é justo, mas que uma tristeza profunda o acompanha desde que assumiu o trono. Ninguém jamais o viu sorrir de verdade. A descrição atingiu Lina como uma pedra, plantando uma curiosidade dolorosa em seu peito. O homem que ela conhecia era feito de sorrisos e calor. Aquele sultão era um estranho. A informação da aia ecoou em sua mente. Uma melodia sombria e tentadora. Uma parte primitiva dela, a parte que ainda o amava com uma ferocidade que 5 anos não conseguiram apagar, queria desesperadamente vê-lo. Queria procurar em seus olhos o mercador que havia lhe prometido o mundo em uma tenda de especiarias. Mas ela esmagou esse desejo com uma força brutal. Vê-lo seria sua ruína, seria quebrar a promessa que fizera a si mesma. Seu plano era simples e doloroso: encontrar o grão-vizir Jafar, entregar-lhe o amuleto junto com uma mensagem curta e desaparecer para sempre antes que Kaelen soubesse de sua presença. Era uma decisão consciente de se proteger da dor do reencontro, de evitar a tentação de se afogar naqueles olhos mais uma vez. Ela não podia, ela não devia, e por isso ela precisava partir o mais rápido possível. Ela se levantou, a decisão solidificada em sua postura, e se virou para o corredor principal, pronta para encontrar o vizir. O amuleto em sua mão parecia pulsar com um calor próprio, uma brasa viva de um fogo que ela tentava extinguir. Ela respirou fundo, preparando as palavras, o gesto final de adeus. Foi então que um som atravessou o palácio, cortando o murmúrio dos servos e o tilintar distante das taças. Uma voz profunda e ressonante que ela conheceria em qualquer lugar do mundo. Uma voz que assombrava seus sonhos há 1825 noites. E estava perto, terrivelmente perto. Um arrepio violento percorreu sua espinha, vértebra por vértebra. Naquele instante, Lina entendeu com uma clareza cruel e devastadora que seu plano cuidadoso era uma tolice. O destino não negociava. Ele simplesmente chegava. A voz dele, uma onda de choque que ainda reverberava em seus ossos, a impeliu a agir. O plano de encontrar o vizir se tornou uma necessidade urgente, uma fuga desesperada daquele som que a desarmava. Lina se virou bruscamente, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro em fúria, e seus olhos colidiram com uma figura no extremo oposto do vasto corredor. Estava a talvez 40 metros de distância. Uma silhueta contra a luz dourada que entrava por uma janela arqueada. Ela não conseguia ver seu rosto, apenas o contorno de um homem alto, de ombros largos, cuja presença parecia preencher o espaço com uma autoridade silenciosa e esmagadora. Um calor inexplicável subiu por sua nuca. Um formigamento elétrico que se espalhou por seus braços. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. Uma resposta primitiva e visceral a uma sombra, a um poder que ela sentia mesmo àquela distância. Quem era aquele homem que a fazia sentir-se tão exposta e vulnerável? A reação de seu próprio corpo a aterrorizou. O pulso, que antes batia em um ritmo constante e familiar, agora galopava descontrolado, uma batida selvagem em seus ouvidos. Sua pele, acostumada ao sol e ao vento das montanhas, pareceu acordar de um longo sono, cada centímetro subitamente sensível, como se uma corrente elétrica a tivesse percorrido. Era uma traição profunda e vergonhosa ao homem que ela amara, ao mercador cujas mãos gentis eram a única verdade em seu mundo. Como podia seu corpo responder com tanto ardor a um completo estranho, a um nobre arrogante cuja postura exalava poder e privilégio? Um sentimento de fúria contra si mesma a inundou, quente e amargo. Ela não era assim. Ela era leal.
Sua alma e seu corpo pertenciam a uma memória sagrada, e essa reação súbita e avassaladora era uma profanação de tudo o que ela havia sacrificado. Precisava se controlar, precisava esmagar aquela sensação antes que ela a consumisse por inteiro. Com um esforço de vontade que lhe custou cada fibra de seu ser, Lina desviou o olhar, cravando as unhas na palma da mão para ancorar-se na dor física. Aquele homem representava tudo o que ela desprezava: a opulência fria do palácio, a distância arrogante do poder, a vida de luxo que havia roubado o homem simples que ela amava. Ela se forçou a respirar, a acalmar o tumulto em seu sangue, repetindo para si mesma que era apenas o ambiente, a tensão da situação, que a estava afetando. Quando ergueu os olhos novamente, buscando reafirmar seu autocontrole, o corredor estava vazio. A silhueta havia desaparecido, como um fantasma ou uma miragem, deixando para trás apenas a luz dourada e o eco perturbador de uma reação que ela não conseguia explicar nem perdoar. Um arrepio a percorreu, um pressentimento sombrio de que aquele encontro, mesmo à distância, era um mau presságio, um aviso do destino. Decidida a ignorar o incidente e focar em sua missão, Lina apressou o passo, virando em um corredor mais estreito e menos ornamentado, esperando encontrar algum servo que a guiasse até o grão-vizir. O silêncio aqui era diferente, menos imponente e mais funcional. Foi então que, ao passar por uma porta de carvalho pesadamente entalhada, que estava ligeiramente entreaberta, ela ouviu novamente a voz, a mesma voz profunda e ressonante que a paralisara minutos antes, mas agora estava mais próxima, mais íntima, não projetada para comandar, mas para conversar. Não era um som, era uma vibração que parecia viajar pelo chão de mármore e subir por seus pés, envolvendo-a. Ela congelou no lugar, a mão pairando no ar, incapaz de dar o próximo passo. Cada terminação nervosa de seu corpo se acendeu em alerta, uma mistura aterrorizante de pânico e uma curiosidade magnética e proibida que aprendia aquele local. A aliança é necessária, Jafar, mas o preço é alto demais. A voz disse, carregada de uma exaustão que parecia antiga. As palavras mal registraram. Era a textura do som. Um veludo áspero que acariciava e arranhava ao mesmo tempo, que a desfez por dentro. Um arrepio violento desceu por sua coluna, vértebra por vértebra, fazendo-a estremecer. Uma contração súbita e quente em seu baixo ventre a deixou ofegante, um desejo primitivo e chocante que a inundou com uma vergonha avassaladora. Era como se aquela voz conhecesse caminhos secretos em seu corpo, tocando lugares que nem ela sabia que existiam, despertando uma fome que ela jamais sentira, nem mesmo nos braços do homem que amava. Ela se sentiu invadida, exposta, sua lealdade e seu autocontrole se desintegrando sob o poder daquela ressonância masculina. Era um poder perigoso, uma melodia sombria que prometia aniquilação e êxtase. O som suave de um clique metálico quebrou o feitiço. A porta se fechou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando-a sozinha com o caos que a voz havia criado dentro dela. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou na parede fria do corredor. O mármore, um choque bem-vindo contra sua pele em chamas. Ela tremia incontrolavelmente, não de frio, mas de uma sobrecarga sensorial que a deixara completamente desarmada. Aquele homem, quem quer que fosse, era um perigo. Um perigo para sua missão, para sua sanidade, para o santuário de memória que ela construiu em seu coração por 5 longos anos. Sua determinação se solidificou em pânico. Ela não precisava apenas encontrar o vizir. Ela precisava fugir daquele homem. Evitá-lo a todo custo era agora uma questão de sobrevivência emocional.
Mas Lina mal sabia que, ao tomar aquela decisão, estava apenas desafiando um destino que já havia traçado seus caminhos para uma colisão inevitável e devastadora. 2 dias se passaram. 2 dias que para Lina foram uma eternidade suspensa, um exercício torturante de vigilância e autonegação. Faltavam apenas 24 horas para a cerimônia de noivado. 24 horas para que o mundo dela se extinguisse por completo. Ela aprendeu os ritmos do palácio como um animal acuado aprende o território de seu predador. Mapeou os horários de Kailen através dos sussurros dos servos, sabendo quando ele estava no salão do trono, quando se reunia com o conselho, quando caminhava pelos jardins do norte. Ela se movia pelas sombras, uma fantasma nos corredores de serviço, o cheiro de incenso e poder, sempre um alerta de sua proximidade. Cada eco de passos no mármore, cada risada distante, enviava uma onda de choque elétrico por seu corpo, uma mistura doentia de terror e um desejo magnético e proibido de apenas vislumbrá-lo. O palácio era sua prisão, e o som da voz dele, que ela evitava com um fervor desesperado, era a chave que poderia destruir suas grades e a própria alma. O incidente aconteceu com a inevitabilidade de uma tragédia grega. No pátio interno, onde as aias e os filhos dos nobres se reuniam, Lina observava à distância, uma pausa em sua fuga constante. Omar, o sobrinho de apenas 6 anos do grão-vizir Jafar, brincava perigosamente perto de um pedestal que sustentava um astrolábio de bronze e safiras, uma relíquia de valor incalculável. De repente, o menino tropeçou. Seu corpo pequeno caindo em direção ao instrumento antigo. O tempo pareceu desacelerar. Gritos assustados ecoaram pelo pátio. Mas antes que qualquer guarda pudesse reagir, Lina se lançou para a frente, um borrão de movimento instintivo. Ela não pensou no valor do objeto, apenas na fragilidade da criança. Com uma agilidade nascida nas montanhas, ela empurrou o menino para longe do perigo, seu corpo absorvendo o impacto da queda. O pequeno Omar estava a salvo. Mas o astrolábio, desequilibrado, tombou com um estrondo metálico e o som agudo e doentio de metal se partindo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e acusador. O terror gelado que se apoderou de Lina não era pelo objeto quebrado, mas pela consequência inevitável. Ela se tornou visível. Jafar apareceu minutos depois. Sua expressão, uma máscara impenetrável de severidade. Ele dispensou os guardas e aias com um gesto, seus olhos escuros fixos nela. "Você salvou meu sobrinho", ele disse, a voz desprovida de calor, mas destruiu um artefato que pertence à linhagem do sultão há 300 anos. Lina se levantou, a poeira em seu vestido parecendo uma mancha de culpa. "A responsabilidade é minha", ela declarou, a voz firme apesar do coração que martelava em sua garganta. Ela não se desculparia por salvar uma criança. O vizir a observou, uma centelha de algo que poderia ser respeito em seu olhar. "O sultão foi informado", ele continuou, cada palavra um prego em seu caixão. "Ele exige uma explicação, pessoalmente, siga-me." Naquele instante, a fuga de Lina terminou. O destino, implacável, a havia encurralado. Seu corpo inteiro se tornou uma sinfonia de pânico. Cada passo atrás do vizir, em direção à biblioteca real, era uma marcha para sua própria execução emocional. Kailen estava em sua biblioteca privada. O cheiro de couro e pergaminho antigo, geralmente um bálsamo para sua alma inquieta, mas hoje era apenas um irritante. Jafar entrou, sua postura rígida transmitindo a gravidade da situação. "Majestade, o astrolábio de seu avô foi quebrado." A notícia mal registrou. Era um objeto substituível. "Mas o menino está bem?" Kailen perguntou, sua preocupação imediata com a vida, não com relíquias.
Sim, graças à intervenção rápida de uma mulher, a plebeia das montanhas. Aqui se chama Lina, o nome. Aquele nome atingiu Kaelin com a força de um soco no peito, roubando-lhe o ar. Não foi um pensamento, foi uma reação física, violenta. Um calor súbito e primitivo se espalhou por suas veias, e seu coração, que por 5 anos batera em um ritmo monótono de dever, deu uma guinada selvagem. Lina, o nome ecoou em sua mente, não como uma palavra, mas como uma melodia perdida, uma chave que destrancava algo profundo e adormecido dentro dele. Aquele pressentimento que o assombrava desde sua chegada se intensificou, tornando-se uma certeza dolorosa e eletrizante. Não era coincidência. Nada daquilo era. Deixe que eu mesmo resolvo isso, Kaelin disse, sua voz mais ríspida do que pretendia, cortando a sugestão de Jafar de que ele mesmo aplicasse uma punição. A necessidade de vê-la, de encará-la, tornou-se uma compulsão avassaladora, uma fome que ele não compreendia, mas não podia negar. Precisava ver o rosto da mulher que carregava aquele nome, a mulher cujo nome por si só era capaz de abalar as fundações de seu autocontrole. Enquanto esperava, ele revisou mentalmente o que Jafar lhe dissera sobre ela. Uma vendedora de especiarias viera devolver algo e, a informação que agora o queimava como ácido, estava noiva de um mercador em sua aldeia. A ideia o atingiu com uma fúria irracional, um ciúme possessivo que não tinha direito de sentir. A imagem dela pertencendo a outro homem era uma lâmina se torcendo em suas entranhas. Ele se levantou, caminhando até a janela, o corpo tenso, cada fibra de seu ser sintonizada com os passos que se aproximavam do outro lado da porta. Ela parou diante da porta de carvalho maciço da biblioteca. A mão de Lina tremia tanto que ela a fechou em punho, cravando as unhas na palma para sentir algo além do pânico avassalador. Do outro lado daquela madeira estava o homem cuja voz a desfazia, o sultão que era um fantasma de seu amor perdido. Ela tentou erguer suas defesas, lembrar-se de sua missão, de seu sacrifício, mas seu corpo era um traidor. Seu pulso ecoava em seus ouvidos. Sua respiração era superficial e rápida. Do lado de dentro, Kaelin também estava paralisado. Ele ouviu os passos cessarem do lado de fora. Ela estava ali, a apenas alguns metros de distância. Uma corrente elétrica invisível pareceu crepitar no ar entre eles. Uma tensão tão palpável que ele podia senti-la na pele. Ele sentiu um impulso irracional de arrancar a porta, de finalmente confrontar a fonte daquele tumulto que tomara conta dele. O mundo inteiro pareceu encolher, reduzido àquele limiar, aquele instante suspenso antes da colisão. No exato momento em que a mão de Lina se ergueu para bater na porta, e Kaelin deu um passo em direção a ela por dentro, uma comoção surgiu no corredor. Uma aia, pálida e apavorada, correu até a porta da biblioteca, ignorando o protocolo. Majestade, perdoe a intrusão. É Lady Isadora. Ela exige sua presença imediatamente no salão de tapeçarias. Houve um desentendimento sobre as joias da cerimônia. A interrupção foi como um balde de água gelada, quebrando o feitiço. Para Lina, foi um alívio tão agudo que suas pernas fraquejaram. Uma prorrogação. Para Kaelin, foi uma frustração cortante, uma raiva fria pela trivialidade que o afastava de um momento que parecia transcendental. Ele deu uma ordem ríspida à aia, prometendo ir em seguida. O som dos passos apressados da serva se afastou. O silêncio retornou, mais pesado e carregado do que antes. A interrupção havia passado. A desculpa se fora. Agora, não havia mais nada nem ninguém entre eles, apenas uma porta. E o encontro era, finalmente, inevitável. A porta se abriu.
Não com um estrondo, mas com um gemido suave de madeira antiga, um som baixo que pareceu rasgar o tecido da realidade. Kaelen não respirou. O mundo se contraiu até se tornar apenas o retângulo de luz e a silhueta que o preenchia. E então, ela deu um passo para dentro e a luz da janela a encontrou. Não era uma memória, não era um fantasma, era ela. Os mesmos cabelos escuros, uma cascata indomada que nenhuma tiara jamais conseguiria conter, salpicados com a poeira de uma longa jornada. Os mesmos olhos de âmbar derretido, arregalados de pavor e desafio. A mesma pele bronzeada pelo sol, um contraste vibrante com a palidez fria de seu palácio. Cada detalhe que ele havia traçado em seus sonhos por 5 anos estava ali, sólido e real, com uma nitidez dolorosa e avassaladora. O reconhecimento não foi um pensamento, foi um cataclismo, uma força tectônica que partiu sua alma ao meio. Era ela, sempre foi ela. E ela estava ali. Uma onda de calor violento subiu por seu peito, tão intensa que ele temeu que fosse incendiá-lo por dentro. Seus joelhos fraquejaram, uma traição chocante de seu corpo treinado para a guerra. E ele precisou se apoiar discretamente na beirada de sua mesa para não desabar. Suas mãos, que seguravam o destino de um reino, tremiam incontrolavelmente. Real. Ela era real. O pensamento martelava em sua mente com a força de 1 milhão de batidas de coração. Um alívio devastador e absoluto o inundou, tão poderoso que quase o afogou, seguido imediatamente por um desejo consumidor, primitivo, uma necessidade visceral de cruzar a distância e tocá-la, de sentir a textura de sua pele para confirmar que não era uma miragem cruel. E então, por baixo de tudo, uma possessividade sombria e feroz emergiu, junto com um terror gelado que se cravou em suas entranhas. O medo de que aqueles olhos de âmbar não o reconhecessem, de que para ela, ele fosse apenas o sultão. Lina ergueu o olhar e o mundo se desfez. Foi como um soco físico, um impacto que lhe roubou o ar dos pulmões e fez sua visão turvar nas bordas. Ali estava ele. Não a silhueta distante do corredor, não a voz desincorporada atrás de uma porta, mas o homem em sua totalidade avassaladora. Ele era mais alto do que ela se lembrava. Os ombros largos preenchendo o espaço com uma autoridade que era ao mesmo tempo aterrorizante e magnética. A beleza de seu rosto era brutal, forjada em linhas duras e ângulos afiados, uma obra de arte perigosa. Mas foram seus olhos que a aniquilaram. Poços de obsidiana líquida, intensos e fixos nela, queimando com uma emoção tão crua e familiar que seu coração parou de bater por um segundo inteiro. Sua mente gritava que ele era um estranho, o sultão, o homem que ela viera libertar, mas cada célula de seu corpo, cada gota de seu sangue, cantava uma canção diferente, a de um reencontro. Seu corpo atraiu completa e vergonhosamente. Suas pernas se tornaram água, e ela sentiu um tremor incontrolável começar em seus joelhos e subir por suas coxas. Um calor insuportável floresceu em seu baixo ventre, uma umidade repentina e chocante que a encheu de uma vergonha profunda e de um desejo que doía fisicamente. Era uma fome, uma necessidade primitiva de sentir o peso daquelas mãos em sua pele, de traçar a linha daquela mandíbula com seus dedos, de se perder na profundidade daqueles olhos escuros. Era uma reação tão poderosa, tão visceral, que contradizia cada promessa que fizera a si mesma, cada sacrifício, cada um dos 1825 dias de lealdade a uma memória. Aquele homem, aquele sultão desconhecido, despertava nela uma resposta que nem mesmo o mercador de seus sonhos mais doces jamais havia conseguido evocar. Era um poder perigoso, uma atração que prometia aniquilação total.
O tempo parou. O ar na biblioteca tornou-se denso, pesado, carregado com 5 anos de palavras não ditas, de toques fantasmagóricos e de uma saudade que havia se tornado parte de quem eles eram. Eles apenas se olhavam, separados por 10 metros de mármore e um abismo de status social, mas conectados por uma corrente elétrica tão palpável que crepitava no silêncio. No olhar dele, ela não via um sultão, mas o homem perdido que lhe prometera o mundo, agora aprisionado em ouro e dever. No olhar dela, ele via não uma plebeia, mas sua bússola, sua alma, a única verdade em um mundo de mentiras polidas. Cada respiração contida, cada batida de coração descontrolada, era uma confissão. Era um reconhecimento mútuo e devastador de que não importava o tempo, não importava a distância ou as coroas. Eles pertenciam um ao outro de uma forma fundamental e irrevogável. O som discreto de Jafar pigarreando ao lado da porta foi como o estilhaçar de um vidro precioso. A realidade retornou, cruel e cortante. O feitiço foi quebrado. Kailen se endireitou, a vulnerabilidade em seu rosto sendo substituída por uma máscara de autoridade fria, seus ombros se tornando a armadura de um rei. Lina recuou um passo instintivamente, o calor em seu corpo se transformando em um frio de pânico ao se lembrar de onde estava e de quem ele era. Ele era o sultão que estava a um dia de seu noivado. Ela era a plebeia que viera devolver uma promessa quebrada. O mundo que existira naquele momento suspenso desapareceu, deixando para trás apenas a dor da verdade e uma tensão insuportável. Eles podiam voltar a seus papéis, podiam erguer suas muralhas, mas ambos sabiam, com uma certeza absoluta e aterrorizante, que nada nunca mais seria como antes. O encontro terminara, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A voz de Kailen cortou o silêncio da biblioteca, um som controlado que desmentia a tempestade em seu peito. Fui informado de que você destruiu uma relíquia de 300 anos. Ele se manteve atrás da mesa maciça de carvalho, usando-a como um escudo, uma barreira física contra a força magnética que o puxava para ela. Cada palavra era um teste, uma tentativa de se ancorar no papel de sultão. Lina ergueu o queixo, seus olhos de âmbar encontrando os dele sem vacilar. Uma ilha de calma em seu mar de caos. Eu impedi que uma criança se ferisse, Majestade. O valor de uma vida sempre superará o de um objeto, não importa quão antigo. A resposta dela não foi uma desculpa, mas uma declaração de princípios, tão pura e inabalável quanto as montanhas de onde viera. Kellen sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Diante daquela dignidade, seu poder parecia oco. Jafar esperava uma sentença, mas o sultão surpreendeu a todos. Sua dívida é grande. Você a pagará trabalhando nos jardins do palácio, onde poderei supervisionar pessoalmente sua reparação. A justificativa era frágil, uma mentira transparente para a única verdade que importava. Ele não conseguia, não podia deixá-la ir. A decisão do sultão foi uma sentença de tortura diária. Lina se viu prisioneira não de muros, mas de uma presença avassaladora. O palácio, que antes era apenas um lugar frio, agora se tornara um campo minado de encontros iminentes. Cada corredor era um risco, cada porta aberta, uma ameaça de confronto. Ela aprendeu a sentir a aproximação dele antes de qualquer som ou visão. Era uma mudança sutil na atmosfera, uma corrente elétrica que zumbia no ar, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem e sua pele formigar. Ela o via à distância, uma figura imponente conversando com guardas. A luz do sol brilhando em seus cabelos escuros enquanto ele cruzava um pátio. Cada vislumbre roubado era um golpe em sua determinação. Seus olhos se encontravam por um segundo que se estendia por uma eternidade, uma colisão silenciosa que dizia tudo e nada.
Ela tentava se concentrar na terra, no cheiro das rosas, mas seu corpo era um traidor. Cada célula sintonizada na órbita daquele homem que era ao mesmo tempo seu passado e um futuro perigosamente proibido. Do seu lado, Kellen se tornou um homem obcecado, movido por uma compulsão que corroía sua disciplina real. As reuniões do conselho se tornaram insuportavelmente longas. Cada minuto, uma eternidade que o mantinha longe da única coisa que importava. Ele criava pretextos absurdos para estar perto dela. Inspecionava a saúde das roseiras com um interesse botânico que nunca tivera. Questionava os jardineiros sobre técnicas de irrigação apenas para poder ficar em seu campo de visão. Sua rotina, antes previsível e metódica, agora era um caos orbitando a presença dela. Jafar observava a mudança com uma preocupação crescente. Majestade, sua atenção para com os jardins é sem precedentes. O vizir comentou um dia, a voz carregada de um subtexto cauteloso. Kellen apenas o encarou, os olhos escuros ardendo com uma intensidade que silenciou qualquer outra pergunta. Ele sabia que estava sendo imprudente, que estava brincando com fogo. Mas o pensamento de passar um dia sem vê-la era uma agonia muito maior do que qualquer risco político. Ele era um rei perdendo o controle de seu próprio reino interior. O inevitável aconteceu em uma tarde quente, quando o ar estava pesado com o perfume de jasmim. Lina carregava um pesado vaso de terracota, a terra úmida dificultando sua pegada. Ao virar em um caminho estreito de seixos, seu pé escorregou. O vaso pendeu e ela soltou um pequeno grito, tentando evitar a queda. De repente, ele estava lá, como se tivesse se materializado das sombras. Suas mãos grandes e fortes se fecharam sobre as dela, firmando o vaso e, no processo, envolvendo seus dedos. O contato foi menos que um toque e mais que uma colisão de universos. Um choque elétrico, violento e inegável, percorreu o braço de Lina, subindo até seu ombro e explodindo em seu peito como uma estrela. Kellen sentiu a mesma corrente. Um raio que viajou por suas veias e se alojou em seu coração, reiniciando-o com uma batida selvagem e dolorosa. Eles congelaram, os dedos entrelaçados sobre a argila fria, os olhos presos um no outro. O mundo inteiro desapareceu. O som dos pássaros, o zumbido das abelhas, tudo se dissolveu em um silêncio ensurdecedor, onde a única realidade era a sensação avassaladora de pele contra pele. Horas depois, em seu pequeno quarto nos alojamentos dos servos, Lina ainda sentia o calor fantasma da mão dele sobre a sua. A pele formigava, marcada por um toque invisível que parecia ter queimado sua alma. Ela se sentou na beirada da cama estreita, o corpo tremendo com as réplicas daquele choque. Sua determinação, cuidadosamente construída ao longo de 5 anos de sacrifício, havia se desintegrado em um único e devastador segundo. A memória do mercador, antes um santuário sagrado em sua mente, agora parecia desbotada. Um eco distante de um sentimento que não se comparava à tempestade visceral que o sultão despertava nela. Era uma traição terrível. Uma onda de culpa e desejo a inundou. Uma guerra civil em seu coração. Ela amava a memória de um homem, mas seu corpo, seu sangue, sua própria essência, clamavam pelo toque de outro que, paradoxalmente, era o mesmo homem. A obsessão, antes uma brasa adormecida, agora era um incêndio fora de controle, consumindo cada pensamento e cada respiração. A realidade exterior invadiu sua prisão dourada com a crueldade de uma lâmina fria. Um guarda do palácio a encontrou nos jardins, entregando-lhe um pergaminho selado com a cera de sua aldeia. As mãos de Lina tremiam ao abri-lo. Era de seu pai. As palavras eram gentis, repletas de saudade e preocupação, mas cada frase era um tijolo a mais na parede de sua culpa.
Ele falava da colheita, da saúde de seus irmãos mais novos e, por fim, a frase que a atingiu como um soco. Seu noivo, Omar, pergunta por você todos os dias. Ele é um bom homem, Lina. Nossa família depende desta união. O nome Omar, um mercador honesto a quem ela fora prometida, soou como uma maldição. O ar ficou rarefeito em seus pulmões. O peso de sua responsabilidade, de seu dever para com sua família, desabou sobre ela. Aquele mundo de toques elétricos e olhares roubados era uma fantasia perigosa. Sua vida real, suas obrigações, a esperavam do outro lado das montanhas. E ela estava se afogando em um sonho que poderia destruir a todos. O pânico se instalou, gelado e absoluto em seu peito. Kailen viu o mensageiro da aldeia partir. A visão dele, um homem simples com roupas empoeiradas, foi o suficiente para enviar uma onda de fúria irracional e possessiva através dele. Naquela noite, em seu escritório, a máscara do sultão finalmente caiu. Jafar entrou e o encontrou parado diante da janela, olhando para a cidade adormecida, a postura tão rígida que parecia que ele poderia se quebrar. É ela, Jafar, Kailen disse, a voz baixa e rouca, carregada de uma dor que o vizir raramente testemunhava. Depois de 5 anos, o destino a trouxe de volta para mim. Jafar permaneceu em silêncio, sabendo que a lógica não teria lugar ali. Mas ela está prometida a outro. Kailen continuou, virando-se para encarar seu mentor. E pela primeira vez, Jafar viu não um rei, mas um homem quebrado. Ela tem uma vida, uma família que depende dela. E eu estou a um dia de selar o destino deste reino. Cada olhar que trocamos é uma traição. Cada respiração que dou perto dela é um ato de egoísmo que pode nos levar à ruína. O que eu faço, velho amigo? O que eu faço quando a única coisa certa parece a escolha mais errada de todas? A tensão entre eles atingiu um ponto de ruptura na noite seguinte. Uma tempestade violenta se abateu sobre Zarat, prendendo a todos dentro do palácio. Um raio atingiu uma das torres, causando um pequeno incêndio, e no caos da evacuação da ala oeste, Lina e Kailen se viram sozinhos em uma pequena galeria de mapas. O som da chuva torrencial e dos trovões os isolava do resto do mundo. A pretensão se desfez sob o peso da atmosfera carregada. Você está feliz aqui? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Mas a pergunta era sobre a vida dele, sobre o peso da coroa. Eu cumpro o meu dever, ele respondeu, e a honestidade exausta em sua voz a desarmou. Ele deu um passo em sua direção, o espaço entre eles se tornando elétrico. E você, Lina? Você é feliz com a vida que escolheu? Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ele ergueu a mão, os dedos roçando sua bochecha, um toque que era ao mesmo tempo uma pergunta e uma prece. Seus rostos se aproximaram, respirações se misturando, lábios a milímetros de distância. O mundo parou e então um estrondo. A porta se abriu com violência. Majestade, o conselho exige sua presença. É urgente. A interrupção foi brutal. Um golpe que os jogou de volta à realidade. Eles se afastaram como se tivessem sido queimados, a promessa do momento quebrada, deixando para trás apenas a dor aguda de um quase que era mais insuportável do que um nada. O catalisador da catástrofe não chegou como um sussurro, mas como um trovão. Jafar o encontrou nos estábulos, a mão de Kailen traçando a crina de seu cavalo de guerra. A única criatura cuja companhia não lhe parecia uma mentira. Majestade, a voz do vizir era grave, desprovida de qualquer protocolo. Um homem chegou aos portões, um mercador das montanhas. Chama-se Omar. Ele diz ser o noivo de Lina e veio buscá-la. O nome, Omar, atingiu Kailen com a força de um martelo de guerra.
Um frio glacial se espalhou por suas veias, seguido por uma onda de fúria tão quente e primitiva que sua visão ficou vermelha nas bordas. O noivo. A palavra era uma obscenidade, uma profanação. A máscara do sultão não apenas rachou, ela se desintegrou em pó. Aquele homem, aquela realidade, ousava existir em seu mundo, em seu reino. Ele se virou para Jafar, e a expressão em seu rosto era a de um predador encurralado, perigoso e sem nada a perder. "Prepare meu cavalo", ele ordenou, a voz baixa e letal. "Eu mesmo resolverei isso." Ele não a convocou, ele a caçou. Atravessou os pátios do palácio com a fúria contida de uma tempestade prestes a explodir. Ignorando os arcos e reverências dos servos, ele a encontrou no laranjal. O cheiro doce das flores, um contraste doentio com o veneno que corria em seu sangue. Ela estava de costas para ele, as mãos mergulhadas em um cesto de laranjas caídas. "Ele está aqui", Kaelen disse, sem preâmbulos. A voz dele, despojada de qualquer realeza, era áspera e crua, fazendo-a se virar com um sobressalto. O cesto caiu de suas mãos, as frutas rolando pelo chão como sóis quebrados. O olhar dele era uma tempestade de obsidiana, uma possessividade nua e selvagem que a despiu de todas as suas defesas. "Seu noivo veio te buscar." Não era uma pergunta, era uma acusação, um desafio. O espaço entre eles crepitava com uma tensão insuportável, o ar pesado com 5 anos de silêncio e 1 segundo de verdade brutal. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. As palavras finalmente vieram, um dilúvio de dor e desespero. "Você não entende", ela sussurrou, a voz se quebrando na primeira sílaba. As lágrimas, que ela segurara por dias, finalmente traçaram caminhos limpos pela poeira em seu rosto. "Minha família, eles dependem desta união. Omar é um bom homem, ele cuidará deles. Eu fiz uma promessa." Cada palavra era uma faca que ela cravava em si mesma. Ela torcia as mãos, os dedos se apertando até os nós dos dedos ficarem brancos. "Eu não tenho escolha, Kaelen." "Nunca tive." Ela finalmente disse o nome dele, o nome do mercador, não do sultão, e o som pareceu quebrar algo dentro dele. "Eu sinto por você. Eu sinto algo que me aterroriza, que me queima por dentro. Mas eu não posso. Eu não posso ser a mulher que destrói um reino e condena minha própria família à miséria. Você entende? Eu não posso." O conflito a dilacerava, transformando sua força em uma vulnerabilidade tão profunda que era quase insuportável de testemunhar. Ele cruzou a distância entre eles em 2 passadas largas, sua sombra a envolvendo. Sua promessa? Ele rosnou, a voz baixa e perigosa. "E a nossa? Você acha que eu esqueci?" Ele segurou seus ombros, não com violência, mas com uma urgência desesperada, forçando-a a encará-lo. "Por 5 anos, Lina, eu recusei cada noiva, cada aliança. Jafar me chamou de tolo, o conselho me chamou de irresponsável, mas eu não podia. Porque nenhuma delas era você. Sua confissão era uma torrente, a verdade de sua solidão derramada aos pés dela. Eu não me importo com as rotas comerciais, com as convenções, com o seu Omar." Ele cuspiu o nome como se fosse veneno. "Eu me importo com você, com nós. Eu esperei por você em cada amanhecer. Eu te procurei em cada sonho. Não me fale de dever. Meu único dever é com o meu coração, e ele pertence a você." Ele a sacudiu levemente, os olhos queimando nos dela. "Escolha a mim, Lina. Escolha a nós, e eu enfrentarei o mundo por você." O impasse era absoluto, suas lágrimas silenciosas contra a intensidade avassaladora dele. O mundo se resumia àquele pedaço de terra perfumada e à escolha impossível que pairava entre eles. Então, ele abaixou a cabeça, seu rosto se aproximando do dela, e o tempo parou. O beijo não foi gentil.
Foi uma colisão, uma aniquilação. Foi o sabor salgado de suas lágrimas misturado à fome desesperada dele. Foi a textura áspera de sua barba por fazer contra a suavidade de sua pele. Um calor explosivo se espalhou de seus lábios por todo o corpo dela, um fogo líquido que incinerou cada dúvida, cada promessa, cada grama de razão. As mãos dele subiram para seu rosto, segurando-a como se ela fosse a única coisa real no universo, seus dedos se embrenhando em seus cabelos. Ela respondeu com a mesma ferocidade, as mãos agarrando a frente de sua túnica, puxando-o para mais perto, tentando se fundir a ele. Era um beijo de posse, de reencontro, de 5 anos de saudade condensados em um único momento de consumo mútuo e devastador. O som de um sino distante, chamando para a prece da tarde, quebrou o feitiço como um martelo quebrando um vidro. Eles se afastaram, ofegantes, os lábios inchados, os olhos arregalados com a magnitude do que haviam feito. A realidade retornou, brutal e implacável. Nada havia sido resolvido. Tudo havia sido selado. A conexão entre eles era agora uma ferida aberta, uma marca indelével. Eu preciso ir, ela sussurrou, a voz rouca, o corpo tremendo. Ela precisava enfrentar Omar, precisava enfrentar seu destino, mesmo que seu coração tivesse acabado de escolher outro. Ele a soltou, os dedos relutantes em deixar sua pele. Kaelen não a impediu. Ele a viu se afastar. Cada passo dela uma tortura, mas em seus olhos não havia mais resignação. Apenas a chama fria de uma determinação inabalável. Ela podia ir cumprir seu dever, mas ele não a perderia novamente. Aquele beijo não fora um adeus. Fora uma declaração de guerra. E ele estava pronto para lutar. A partida foi um ato de automutilação, cada passo para longe do laranjal, arrancando um pedaço de sua alma. Lina se moveu como uma autômata pelas entranhas do palácio. Seu rosto, uma máscara de resignação que mal continha a agonia que a fragmentava por dentro. Ela encontrou a jovem Aya no corredor de serviço. Os olhos da moça cheios de uma compreensão silenciosa e triste, que era quase insuportável. Um abraço rápido, um sussurro de "seja feliz", que soou como uma cruel ironia. O golpe final veio na forma de Omar, o pequeno sobrinho do vizir, que correu até ela e agarrou a saia de seu vestido com as mãos pequenas. "Você não vai mais cuidar das flores comigo?" ele perguntou. A voz infantil carregada com a pureza de uma dor que não entendia de reinos ou deveres. Lina se ajoelhou, o coração se partindo em 1.000.000 de pedaços, e beijou sua testa, o gosto salgado de suas próprias lágrimas em seus lábios. Ela era uma covarde, fugindo não apenas de um amor impossível, mas da única alegria genuína que encontrara naquele lugar de ouro e gelo. Enquanto Lina se despedia de seu breve vislumbre de felicidade, Kaelen se afogava em um silêncio abissal. Ele se trancou em seus aposentos, as cortinas pesadas de brocado bloqueando a luz do sol, transformando o dia em uma noite perpétua que espelhava a escuridão em sua alma. A comida trazida pelos servos permanecia intocada, esfriando em bandejas de prata. Um testemunho mudo de sua desolação. Jafar entrou sem ser anunciado, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto. "Majestade, os emissários de Valois chegaram. A cerimônia de noivado está marcada para o pôr do sol. Você precisa se preparar." Kaelen não se moveu, seus olhos fixos em um ponto vazio na parede. Seu poder, que poderia mover exércitos e decidir o destino de nações, era absolutamente inútil. Ele era um rei em um tabuleiro de xadrez, mas a única peça que importava havia sido removida do jogo, e ele estava em xeque-mate, paralisado pela percepção avassaladora de que seu reino era uma prisão e sua coroa, uma sentença de morte para seu coração.
Vestida com as roupas simples de viagem, Lina caminhava em direção aos portões principais da cidade, cada passo uma martelada em seu peito. O amuleto de lápis lazuli que ela havia recuperado do chão do laranjal estava frio em sua mão, uma pedra sem vida. Ela via o rosto de Omar, o mercador, em sua mente, um homem bom e gentil que merecia uma esposa inteira, não os destroços de uma mulher assombrada. Foi então que uma brisa trouxe o cheiro de jasmim dos jardins, o mesmo perfume que a envolvera durante o beijo. Uma onda de calor violento a percorreu, a memória sensorial tão vívida que seus lábios formigaram, o toque fantasma dele em sua pele a fazendo ofegar. Naquele instante, uma clareza cruel e ofuscante a atingiu. Ela não estava cumprindo um dever, estava cometendo um suicídio lento. A vida sem ele não seria um sacrifício nobre, mas uma eternidade de cinzas. Pela primeira vez, a pergunta proibida floresceu em sua mente. E se ela escolhesse a si mesma? Mas ao erguer os olhos, viu a poeira da caravana de Omar se aproximando no horizonte. Seria tarde demais? Nos aposentos escuros, Kaelen se levantou. Seus dedos se fecharam em torno do amuleto idêntico que ele carregava em seu bolso. O toque da pedra fria agindo como um raio. O torpor se quebrou, substituído por uma fúria gelada e cristalina. Um reino sem ela era pó. Uma aliança sem ela era uma corrente. Uma vida sem ela não era vida. Ele abriu as portas com uma força que as fez bater contra as paredes, surpreendendo Jafar no corredor. Ela não vai partir, Kaelen declarou, a voz baixa, mas vibrando com uma autoridade que o vizir não ouvia há anos. Cancele a cerimônia. Jafar empalideceu. Majestade, isso é loucura. Significará guerra, a ruína de tudo o que construímos. Kaelen o encarou. E em seus olhos não havia mais o homem quebrado, mas um rei forjado no fogo de uma decisão irrevogável. Então que venha a guerra, ele disse. Cada palavra um decreto. Um reino construído sobre uma mentira não merece ser salvo. Meu único reino verdadeiro está prestes a cruzar aqueles portões, e eu não vou perdê-lo novamente. A atmosfera em Zarat tornou-se uma sinfonia de inevitabilidade trágica. Nos portões da cidade, a caravana de Omar parou. O mercador descendo de seu cavalo, o rosto honesto iluminado pela expectativa de encontrar sua noiva. Lina o viu, um homem bom caminhando em direção a um coração que não era mais dela, e sentiu o laço do destino apertar em seu pescoço. Simultaneamente, no grande salão do trono, a música começou a tocar. Lady Isadora, resplandecente em sedas e joias, iniciou sua caminhada solene em direção ao estrado, seu rosto uma máscara de triunfo real. Os nobres da corte, alheios à tempestade que se formava, observavam com sorrisos polidos, testemunhando o que acreditavam ser a união que selaria a paz por uma geração. O tempo havia se esgotado. 2 caminhos, 2 cerimônias, 2 vidas prestes a serem seladas, e em ambos os cenários, o amor verdadeiro estava prestes a ser sacrificado no altar do dever. O ar estava pesado com a promessa de um coração partido. Mas o noivo não estava no altar. Ignorando os protestos desesperados de Jafar e o caos que deixava em seu rastro, Kaelen atravessou o palácio com a velocidade e a fúria de um falcão em mergulho. Ele não era mais um sultão ponderando sobre tratados. Era um homem reclamando sua alma. Preparem meu cavalo de guerra, agora! Sua ordem ecoou pelos estábulos, fazendo os guardas se moverem com uma urgência aterrorizada. Ele não esperou pela cela completa, montando o garanhão negro com um único movimento fluido. No grande salão, Lady Isadora chegou ao pé do trono vazio, sua confusão lentamente se transformando em uma humilhação pública e gelada. A música vacilou e parou. O silêncio chocado da corte foi quebrado apenas pelo som distante,
mas crescente, de cascos de cavalo galopando furiosamente sobre o mármore do pátio principal. A cerimônia havia começado. O noivo estava a caminho, mas ele não ia para o seu casamento. Ele ia para a guerra. Uma guerra por um reino de um só coração. O ar nos portões da cidade era espesso, com a poeira da estrada e a tensão de um adeus não dito. Lina estava ali, uma estátua de resignação ao lado de Omar. O mercador, cujo rosto honesto e gentil era um espelho de tudo o que ela estava prestes a trair. Sua família a observava com olhos esperançosos, vendo a união como a salvação, a segurança que eles tanto precisavam. O ritual começou, um ancião da caravana proferindo as palavras de união. Mas para Lina, o som era um zumbido distante, abafado pela tempestade que rugia dentro dela. Cada palavra era um prego em seu caixão, selando-a em uma vida de mentiras honradas. Ela fechou os olhos, o rosto de Kellen queimando em sua mente. Foi então que um som cortou o murmúrio da pequena multidão, distante, mas crescendo em fúria. O galope de um único cavalo, correndo não com a pressa de um mensageiro, mas com a urgência desesperada de um homem quebrando o próprio mundo para construir outro. O garanhão negro surgiu da poeira como uma criatura da noite, parando com um relincho agudo que fez a multidão recuar em pânico. Kellen estava sobre ele, não como um sultão em trajes cerimoniais, mas como um guerreiro, a túnica simples, o cabelo ao vento, o rosto uma máscara de determinação selvagem. Ele desmontou em um movimento fluido e letal, seus olhos ignorando cada rosto chocado, cada guarda que hesitava em sacar a espada. Seu olhar varreu a cena e a encontrou, e o mundo parou. O tempo se estilhaçou, o som desapareceu, e através do abismo de 20 metros que os separava, uma corrente elétrica invisível e crepitante os conectou. Para Lina, foi como ser atingida por um raio. Cada terminação nervosa de seu corpo se acendeu, cada gota de seu sangue cantando o nome dele. Ele não viera para impedir, ele viera para reclamar. Aquele olhar não era um pedido, era uma promessa de aniquilação e salvação. Ele caminhou. Cada passo era um trovão silencioso, partindo a multidão como um navio corta o mar. Ignorou os gritos indignados da família dela, o rosto pálido e confuso de Omar, as mãos dos guardas que se moviam em sua direção. Ele parou a apenas um passo dela, sua sombra a envolvendo, protegendo-a do mundo. Sua voz, quando falou, não era a de um sultão para seus súditos, mas a de um homem para sua alma, baixa e rouca, mas carregada de uma força que fez o próprio ar vibrar. Eu não vou permitir, ele disse, os olhos fixos nos dela, um universo de dor e devoção contido neles. Esta união é uma mentira. Sua vida não pertence a ele, pertence a você e seu coração. Sua voz quebrou por uma fração de segundo, revelando a vulnerabilidade crua sob a fúria. Seu coração é meu, sempre foi. Eu escolho você, Lina, acima do meu reino, acima da minha coroa, acima de tudo. O escândalo explodiu como uma bomba. Gritos, acusações. O pai de Lina avançando apenas para ser contido por um guarda real. Omar, o noivo humilhado, olhava para Kellen não com o coração partido, mas com o rosto contorcido de um comerciante que acabara de perder seu bem mais valioso. Seus olhos brilhando com ganância frustrada, não com amor perdido. Mas Kellen não via nada disso. Seu mundo inteiro estava contido nos olhos de âmbar de Lina, que agora brilhavam com lágrimas, não de tristeza, mas de uma esperança aterrorizante e avassaladora. Ele não a tocou. Ele simplesmente estendeu a mão, a palma aberta entre eles, uma ponte sobre o abismo de suas vidas impossíveis. Venha comigo, ele sussurrou.
a pergunta mais importante que ele já fizera em sua vida. Escolha a nós. Escolha a si mesma. Confie em mim uma última vez. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O destino de um reino e de 2 corações pendurado naquele gesto simples e monumental. Ela se moveu. O primeiro passo foi o mais difícil. Um ato de traição contra sua família e seu dever. Mas com o segundo, suas pernas encontraram força. Cada passo em direção a ele uma afirmação, uma libertação. Ela não olhou para trás. Diante de todos, diante do mundo que a condenaria, ela colocou sua mão na dele. O contato foi uma explosão de calor, uma confirmação de que aquilo era real. Sempre, ela respondeu ao seu coração, a voz firme pela primeira vez em dias. Com a outra mão, ela abriu o pequeno saco de moedas que era seu dote e o deixou cair no chão. O som do metal batendo na poeira, um eco final e definitivo de sua antiga vida. O caos irrompeu ao redor deles, mas eles eram o olho calmo da tempestade. Ele a puxou para perto, e pela primeira vez em 5 longos anos, o mundo pareceu fazer sentido. Ela estava em casa. Sem uma palavra, ele a ergueu em seus braços, um movimento possessivo e protetor, e a colocou sobre seu cavalo antes de montar atrás dela, envolvendo-a com seu corpo como um escudo. "Abram caminho!" ele rugiu, e sua voz de sultão fez os guardas e a multidão recuarem por puro instinto. Eles galoparam para longe, deixando para trás o escândalo, as obrigações e um futuro de cinzas. Cavalgando em direção a um horizonte incerto, mas que era deles. Eles não pararam até chegarem a um oásis escondido, um lugar secreto que ele conhecia desde a infância. Ali, sob a sombra das palmeiras, ele a desceu do cavalo e seus lábios se encontraram. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de reconhecimento profundo, um beijo que prometia alvoradas e não despedidas. "Eu nunca mais vou te deixar", ele sussurrou contra a pele dela. E pela primeira vez, não era uma promessa feita por um homem a uma mulher, mas por um rei ao seu verdadeiro reino. 6 semanas, e cada amanhecer era uma bênção. Kailen abriu os olhos, não para o frio opressivo da solidão, mas para o calor suave de um corpo aninhado ao seu. O cheiro de incenso real fora substituído pelo perfume terroso e doce de jasmim e açafrão que emanava dos cabelos de Lina, espalhados como uma cascata de seda escura sobre o travesseiro. A luz dourada do sol de Jarat se filtrava pelas cortinas, não mais uma acusação, mas um convite. Ele traçou com o dedo a linha suave da coluna dela, sentindo a respiração dela. Um ritmo constante e pacífico que se tornara a nova batida de seu coração. O amuleto de lápis lazuli repousava sobre a mesa de cabeceira ao lado do dela. Não mais um símbolo de perda, mas um testemunho de uma promessa finalmente cumprida. Ele não era mais um rei em uma prisão dourada. Era um homem que havia encontrado seu verdadeiro reino nos braços da mulher que amava. Cada toque, cada respiração compartilhada era a validação silenciosa e diária de que sua escolha não fora um ato de destruição, mas de criação. A validação do mundo exterior veio de onde Kailen menos esperava. Ele encontrou Jafar nos jardins do Laranjal, o mesmo lugar onde a tempestade de seu coração havia finalmente explodido. Lina estava a poucos passos de distância, rindo enquanto ensinava o pequeno Omar, sobrinho do vizir, a identificar os botões de flor mais promissores. A cena era de uma domesticidade tão pura e feliz que parecia pertencer a outro universo. Jafar observou o casal por um longo momento, a rigidez em sua postura finalmente se desfazendo. "Eu temi pela estabilidade de Jarat, Majestade", o velho conselheiro admitiu, a voz baixa e carregada de uma humildade recém-descoberta. "Eu vi apenas tratados e alianças,
Mas eu estava errado. Eu passei a vida protegendo as muralhas do reino, enquanto ela... Ele olhou para Lina, que agora colocava uma flor atrás da orelha do menino. Ela salvou a alma dele. E um reino com alma é mais forte do que qualquer fortaleza. Naquele instante, Kellen soube que a lealdade que inspirava agora não era ao seu poder, mas a sua humanidade. A absolvição final de Lina chegou como um pergaminho trazido por um mensageiro de sua aldeia. Seu pai escrevia, não com condenação, mas com uma vergonha profunda e um alívio avassalador. Omar, o noivo prometido, havia sido desmascarado. Seu interesse nela nunca fora genuíno. Ele era um contrabandista que planejava usar a conexão do casamento para obter acesso privilegiado às rotas comerciais do palácio. A união não era a salvação de sua família, mas teria sido sua ruína. A notícia atingiu Lina com a força de uma onda libertadora, lavando os últimos vestígios de culpa que manchavam sua felicidade. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber a tragédia da qual escapara. Ela ergueu os olhos para Kellen, que lia o pergaminho por sobre seu ombro, e viu em seu olhar não triunfo, mas uma proteção feroz e terna. Ela não havia abandonado seu dever. O destino, em sua sabedoria cruel e benevolente, a havia guiado para longe de uma mentira e em direção à sua única e mais profunda verdade. Naquela noite, eles estavam na varanda mais alta do palácio, a mesma de onde ele costumava observar seu reino, sentindo-se um estranho. Agora, com o braço dela em volta de sua cintura e a cabeça dela descansando em seu ombro, a cidade de Jarat se estendia abaixo deles, não como um fardo, mas como um legado compartilhado. As luzes das casas brilhavam como estrelas caídas, cada uma um testemunho de um povo cujo líder havia escolhido a verdade em vez do poder. Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos, o toque familiar agora uma âncora em um mar de paz. Olhe, ele sussurrou, a voz cheia de uma admiração que ele não sentia há anos. Nosso reino. Lina se virou para ele, os olhos de âmbar refletindo a luz das tochas, e corrigiu-o com um sorriso suave que continha o mundo inteiro. Nosso lar. 5 anos de um amanhecer que era uma traição haviam se dissolvido, e cada amanhecer agora era o começo de uma vida inteira.